Vamos na nossa sequência aí de hoje, tá? Eu vou continuar aqui com vocês, vou mostrar um produto de drone. Na aula passada eu mostrei um que tinha a imagem raster, né? Tinha, no caso, a imagem, né? Não tinha o vetor. E eu vou mostrar para vocês agora um produto que ele tem, além da questão matricial, também tem a questão vetorial. Deixa eu compartilhar o QGIS aqui. Bom, vocês devem estar vendo aí no QGIS uma tela coordenada, né? Que tem uma tripa aí, né? Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. Isso aqui são curvas de nível, né, que foram geradas pelo drone. Tá? Então, por exemplo, se eu vier, só para exemplificar para vocês aqui, se eu fizer um toque em cima de uma curva de nível dessa, por exemplo, vamos ver se ele vai ativar alguma coisa aqui. O arquivo é pesado, mas ele vai, tá vendo? Vou tentar diminuir um pouco aqui, só para ficar tá ficando um pouco mais nítido aí. Tá vendo aqui? Isso aqui que ficou em vermelho, isso é uma curva de nível, justamente a curva de nível 652, 652 metros, tá vendo? O QGIS ele mostra isso para o usuário, né? Quando você tem uma questão vetorial, e aí você tem que ter um modelo, né? Um modelo trabalhado, ele mostra essa questão da curva de nível, dizendo qual é o nível da curva, né? Se eu vier em outra curva aqui, por exemplo, já está mostrando 651. E por aí vai. Essa outra aqui deve ser a 650, tá vendo? E aí vai mostrando as curvas uma a uma. Mas o importante aqui que eu queria mostrar para vocês era uma coisa aqui, né? É uma coisa até, vamos botar assim, tá vendo aqui, de tantos pontos que o drone ele pega, né, ao fazer o imaginamento, as curvas elas têm um desenho diferente daquela curva de nível tradicional que nós conhecemos da topografia e tudo, né? Algumas coisas são corretas, outras não são nem tão adequadas assim, né? Mas deixa eu fazer uma chamada aqui só para mostrar para vocês. Então, esse aqui é a questão vetorial. E eu já carreguei aqui as imagens, só para mostrar para vocês aqui, ó, são duas imagens, são dois trechos que tem aqui, porque para carregar junto ia demorar muito tempo, ainda mais estar com a plataforma do Teams aberta, né? Mas estou só abrindo aqui. Esse é um trecho particular, que é uma ferrovia, né? Esse é um levantamento de uma ferrovia, aí você tem uma faixa, né, que o drone levantou, mas já vai ligar, já vai começar a dar resposta, né? E aí vocês vão ver agora a imagem sobreposta, né? As curvas de nível, aliás, sobrepostas à imagem, né? Então, aqui tem uma quilometragem, né? Isso aqui está de 1 em 1 quilômetro, tá vendo? Tem do quilômetro 111 ao 109.900, 109.900 ao 108.900. Geralmente você tem um estaqueamento, né? Isso aí nós vimos em topografia, estaqueamento da ferrovia, todo ele é quilométrico, né? A cada quilômetro você tem um estaqueamento e você tem as quebradas, né? As estacas quebradas, intermediárias, aliás, ao longo do trecho, né? E o importante dessa questão aqui é mostrar para vocês o vetor e o raster junto, né? Para vocês poderem identificar alguns detalhes que são interessantes. Deixa eu chamar mais aqui, deixa eu aproximar mais, ver se melhor aqui. Tem uma regiãozinha aqui que eu queria trazer um detalhe para vocês observarem, né? É isso aqui, se
se o QGIS me permitir. Vou dar uma enquadrada aqui para ver se dá uma aliviada. Deixa eu botar só a curva de nível aqui. Pronto, é só a curva de nível aqui. Agora deixa eu chamar a imagem para ver se vai ficar legalzinho aqui. É bem pesado, não adianta, não tem jeito. Cada imagem dessa daí está com... Deixa eu ver quanto é cada imagem dessa. Mas é bem pesado mesmo. Depois eu pego com mata a curiosidade aqui para mostrar para vocês. Mas é um arquivo bem pesado, né? E se me ajudar aqui, eu consigo ver, né? Mas, pô, chamando a imagem primeiro, ele vai mostrar aqui. Pô, estava bonitinho aqui, professor. É só ligar o Teams aqui que ele começa a... Deixa eu ver quem está puxando muita memória aqui. Não adianta o QGIS mesmo, não adianta. Está puxando aqui 2.6. Está puxando 2 GB de memória aqui, não tem jeito. Até ele aliviar aqui vai ser pesado, mas vamos tentar. É, gente, que eu estou tentando aqui fazer ele voltar ao normal. Pô, está 85%. Está indo. Bom, eu queria tanto mostrar isso aqui para vocês, mas está complicado aqui. Está puxando muita memória aqui e ele não está indo, né? Mas, enfim, deixa eu mostrar o relatório para vocês, que no relatório aqui da ocupação do drone, mostra que relatório que eu já mostrei na outra aula, né? Esse relatório daquele trecho todo, assim, com a imagem ficaria mais fácil de tentar ver do que olhar pelo próprio PDF, né? Mas aqui é um trecho, né, e tal, e esse trecho todo ele foi modelado, né, como a gente está conversando sobre a questão de modelar ou não, né? E aí tem toda aquela análise do relatório que já foi visto, né, os dados de levantamento, né, e tal, dos pontos. Voou 86 metros, né, e teve uma resolução de 2,4 centímetros, né, cobrindo uma área de 0,74 quilômetros quadrados, né, aproximadamente aí 74 mil metros quadrados. Então, geralmente são aquelas mesmas informações que teve no relatório da aula passada que eu mostrei, né? Isso aí, mas, ou seja, o pixel está de 2,42, mas não vou nem conseguir abrir o pixel aqui, que o QGIS não está... Tá ruim de ver no QGIS aqui a coisa. Mas, essencialmente, né, seria uma análise de um produto, né? Uma pena que é muito pesado, para poder conseguir colocar tudo isso aqui visível, né, para vocês.
né? Porque quando coloca aqui no Teams aí já embola tudo. Agora não está nem chamando a curva de nível aqui, mas, enfim, vamos lá. O relatório, então, é aquele relatório convencional que eu mostrei para vocês ali, né? E só mostrar uma... Deixa eu ver o que mais tem aqui. Acho que o resto é tudo sem informações de relatório, mas o importante aqui é mostrar essa questão no QGIS aqui. O QGIS hoje está teimoso aqui de eu conseguir mostrar. Deixa eu ver se eu consigo, se agora ele vai. Bom, eu vou deixar ele aqui rodando aqui. Uma hora ele vai abrir. Ele vai abrir uma hora aqui, mas enquanto ele não abre, nós vamos para outra ideia aqui. Nós vamos conversar sobre um outro assunto. Depois eu volto nesse produto dos drones, só para vocês verem como é que é a junção do matricial e do vetorial, né? Então, gente, o que hoje eu vou trazer para vocês aqui dentro da disciplina, né, eu vou trazer para vocês uma visão sobre um determinado, vou botar assim, não é uma técnica, parte disso é uma técnica de levantamento que você tem, e aí você tem uma série de produtos que são gerados, e trazer uma informação interessante para vocês sobre o que é a chamada topobatimetria, né? E também a chamada batimetria, né? O que vem a ser tudo isso aí, gente? Isso aí é o seguinte, né? Toda vez que a gente trabalha com massa d'água, né? Seja em rios, seja oceanos, praias, lagoas, né? Nós temos que ter um levantamento vamos botar assim, do fundo, né? Desse fundo, seja o fundo marinho, seja o fundo fluvial, né? Nós temos que tratar o levantamento do que tem abaixo do nível da água, né? Então, essas operações, os produtos, tudo isso que sai gerado desse levantamento que você tem abaixo da linha da massa d'água, né? É o que nós chamamos de batimetria, né? Então, e onde se tem uma importância danada isso aí, gente? Isso aí, a batimetria, ela está envolvida diretamente com uma área da engenharia, né, que é extremamente, não vou dizer que ela é promissora, que ela já é antiga, né, mas é uma área que pouca gente explora, pouca gente cai nessa área, que é a área da dragagem, né? Ou seja, quando você trabalha com dragagem, ou seja, com a limpeza do fundo, seja o fundo marinho, seja o fundo do rio, fundo de uma baía, né? A gente trabalha com essa questão de chamada batimetria, né? Então, existe a chamada remoção, você tem uma remoção de grandes volumes de material, né? Vamos botar assim. Você tem a construção de hidrovias, né? O que é uma hidrovia? A hidrovia é justamente como se fosse uma rodovia sob a água, né? Ou seja, quando você tem um determinado um rio, um exemplo bem prático, a Baía de Guanabara, você tem um transporte hidroviário, por exemplo, que é a barca, né? A barca faz um transporte hidroviário, e essa barca ela não fica andando, ela não vai para Niterói fazendo zigue-zague, né? Passeando, indo por debaixo da ponte, fazendo a volta lá em Paquetá para poder chegar em Niterói. Muito pelo contrário, né? Ela tem como se fosse uma rua, vamos botar assim, que vai sentido Niterói, e você tem uma outra rua que é sentido Rio, né? Claro que isso tem algumas variações que você tem, previsto até, dependendo do vento e uma série de coisas,
Mas, essencialmente, você tem uma rua sobre a água que você vai para Niterói e uma rua sobre a água que você vem de Niterói. Ou você vai para a Praça Araribóia e você tem uma outra rua que vai para Charitas, né? Uma outra rua que vai para Paquetá. Enfim, são caminhos que você tem sob a massa d'água, né? Ou seja, o barco está flutuando, ele está passando por ali. E esses caminhos eles são constantemente limpos, né? Eles têm que ser dragados, têm que remover material. Aí você fala, pô, mas isso aí é só pegar ali, enfiar uma draga e tirar. Não, não é bem assim, né? Então você tem que estudar esse fundo marinho, primeiro para você saber o quanto você tem que remover. E segundo, para você poder saber se realmente você está no caminho certo ou não. E aí aquilo ali tem uma constância. Você vai trabalhando sempre com isso. Isso aí não existe só na Baía de Guanabara, isso existe nos rios, isso existe em vários rios. Você tem um trabalho de dragagem que você vai limpando, é o mais comum de ver, né? Você vê, às vezes, aquele maquinário dentro do rio, vai tirando, né? Aquele material. O que acontece? Em vários casos, o pessoal pensa, é só pegar a máquina lá, a máquina vai e sai tirando o material. Não é bem assim. Você tem que quantificar tudo aquilo, tem que saber o quanto vai sair de material para poder saber quantos caminhões você vai ser necessário para poder fazer a remoção desse material. Então, tudo isso entra em um cálculo, tem um cálculo volumétrico em cima disso, né? Então, você precisa justamente saber o que precisa ser trabalhado nesse solo, né? Nesse solo abaixo da água, né? Existe a questão natural, mas existe a questão que vem os sedimentos, né? Então, você tem uma série de situações que envolvem essa região sobre a massa d'água, né? Então, isso aí que é um objeto do estudo da batimetria, né? Que é trazer justamente o que você tem de profundidade, né? Assim, dos oceanos, dos lagos, do rio, né? E você poder representar isso. Não? Então, quando a gente está representando uma superfície da Terra, nós temos as curvas de nível, né? Quando você está representando a massa d'água, né, você tem um fundo marinho, vamos botar assim, e esse fundo marinho também tem uma curva, vamos botar entre aspas, uma curva de nível, que na verdade não é uma curva de nível, né? É a chamada curva batimétrica, né? Que ela que representa as profundidades, né? E aí você tem que trabalhar com essas chamadas isópatas, né? São as curvas batimétricas, que é a mesma coisa que as curvas de nível, só que elas representam abaixo da água as profundidades, né? Enquanto que a curva de nível representa as alturas, né? Então isso aí você fala assim, não, mas pô, peraí, se você não tem uma curva de nível, você está chegando na beira da praia ali, você tem o zero, então você chega e você bota a curva -1, a curva -2, -3, que seria você estivesse abaixo do nível do mar. Seria uma pergunta até óbvia de se fazer, uma questão bem simplória. Mas, na verdade, não é assim, né? Na verdade, não é assim. A razão não é de você chegar e medir simplesmente o que está abaixo da linha da água, né? E botar negativo porque está abaixo do nível do mar. Na verdade, não. Na verdade, você tem que tratar isso de uma forma diferente. Porque, se você botar tudo negativo ali, isso vai auxiliar em quê? Vai auxiliar no caso de você analisar, né, que aquilo está, por exemplo, uma determinada parte da Baía de Guanabara, por exemplo, está -8, né? Tem um relevo de -8. Mas, pô, esse relevo de -8 ajuda em quê? Ajuda a navegação? Não, na verdade, não. Na verdade, você tem que tratar com outro tipo de referencial, né? As profundidades, e eu vou mostrar isso para vocês poderem entender e ver exatamente o que isso acontece, né? Para vocês entenderem de uma forma bem legal aí do que se trata essa questão da batimetria, que isso é muito importante. Você encontra poucos profissionais que sabem trabalhar com isso, né? E que trabalham com isso, né?
Então, quando você tem um engenheiro que trabalha com essa área de dragagem, né, que conhece, o cara não tem que saber operar a máquina, né, o cara tem que saber simplesmente interpretar e determinar da forma correta, né, o que você tem abaixo da linha da massa d'água, na linha da água, né? Então, esse profissional é disputado, né? É um profissional disputado, é um profissional que tem um valor no mercado, um valor bem interessante, né? Isso vale a pena ter um conhecimento sobre isso, porque isso agrega muito a vocês e tem tudo a ver com as geotecnologias, com o que a gente trabalha, com essa tecnologia de mexer do geoprocessamento, tem tudo a ver porque tudo acaba se integrando, né? Então, isso que é interessante e vale a pena observar nesse aspecto, né? Então, eu vou falar para vocês aqui, isso você tem uma parte inicial, que é uma parte do levantamento, né? E aí essa figurinha aqui, ela ilustra basicamente o que acontece, né? O que é a batimetria moderna, né? A batimetria moderna nada mais é do que você ter um barco, né? E esse barco vai navegando, né? E esse barco tem uma posição definida por uma antena de GPS, ou seja, se tem uma posição definida por uma antena de GPS em determinado instante, ele tem uma coordenada, um X, um Y, um Z. Ele tem lá uma latitude, uma longitude, uma altitude. Tem uma coordenada norte, uma coordenada oeste e tem uma altitude. Isso ele tem a cada instante. Nesse mesmo instante que o equipamento de GPS faz essa leitura, o que acontece? Você tem um transdutor, né, que é um equipamento que fica oposto a essa antena de GPS, como essa figura da direita mostra, e esse transdutor, ou um ecobatímetro, vamos falar assim, né, ele vai ao mesmo tempo que a antena de GPS, por exemplo, a cada segundo registra uma coordenada, esse ecobatímetro, a cada segundo, ele dá um tiro para o solo e mede a profundidade. Então, ao invés de ter três componentes, ou seja, a coordenada vamos falar assim, de latitude, de longitude e da altitude daquela posição do barco, naquele mesmo instante, ele também determina uma outra coisa importante, que é a profundidade. Então, você acaba tendo 4 componentes para cada instante desse aí. Então, isso é a natureza da batimetria, né? Ou seja, de você trazer essas informações, né? Trazer essas informações e, ao mesmo tempo, você conseguir registrar essa profundidade, ou seja, essa quarta componente, vamos botar assim, né? Isso aí que é o grande barato, de você conseguir ter essas informações complementando todo esse dado, né, que você tem. E tem uma coisa importantíssima, né, porque não sei se todos vocês já andaram de barco, né, já tiveram oportunidade de andar de barco na vida, mas os que não tiveram, e os que tiveram vão saber que o barco não é uma plataforma estável, né? Ou seja, a cada instante que você desloca, o barco tem um balanço, né? Ou seja, esse balanço, né, tecnicamente, quando a gente fala, existe uma atitude, né? A atitude, né, da embarcação, na verdade, ela não é ela é um conjunto de movimentos, vamos falar assim, né? Um conjunto de movimentos seja no balanço, se você botar um sentido longitudinal na embarcação, ela pode tanto inclinar para frente ou inclinar para trás, ou seja, um movimento de proa e popa, né? Proa a parte da frente e popa a parte de trás. Ela pode ter um balanço para o lado esquerdo e para o lado direito, né? Esse balanço para o lado esquerdo, lado direito, o lado esquerdo, lado de mão bordo, o lado direito, o lado de boreste, né? E também ela pode ter um arrasto, né? Então, isso aí seria um outro movimento que você tem do nariz, né? Chamado nariz do barco, né?
a cabeça do barco, o heading dele, né? Então, todos esses movimentos, eles são também, não vou dizer que eles são totalmente mapeados, mas eles são bem determinados, tem uma determinação deles, que eles são modelados de tal forma que, na hora que você registra a profundidade, você não vai pegar uma profundidade inclinada, você vai pegar uma profundidade, vamos dizer assim, corrigida dessas inclinações, para a plataforma poder estar estável. O mesmo raciocínio que se tem um drone, por exemplo. O drone também ele não fica o tempo, ele tem um vento, né? Então o vento ele pode fazer com que o drone tenha uma plataforma instável e ele venha a balançar. Então também há um conjunto de correções que se faz, né? Ou seja, corrigindo essa atitude, ou seja, como a cada instante aquela plataforma que está, seja imaginando que é o drone, e no caso aqui, seja registrando informações de profundidade ao mesmo tempo de coordenadas, como eles são corrigidos, né? Então, assim, o levantamento batimétrico, que nós chamamos, né? Ele não é uma coisa simples, né? Ele tem suas nuances, tem suas situações diferentes, que faz com que você tenha que ter cuidado. Por isso que existe o engenheiro, né? Por isso que existe a engenharia. Não é uma coisa tão simples de se fazer, né? É simplesmente você pegar um barco e sair andando com o barquinho e pegando informação. Tudo isso tem tem todo um trabalho por trás, né? E aí, essa aqui é a mesma figura parecida com a anterior, né? Essa aqui só mostrando um barco ali e a antena. E aí, isso aí já é uma outra coisa que nós vamos falar, só que deixa eu mostrar para vocês, vou mostrar aqui o que é uma planta dessa de batimetria com as profundidades, para na hora que a gente seguir aqui, vocês conseguirem ver um pouquinho do que é. Ó, tá vendo? Isso aqui é uma planta batimétrica, tá vendo? Então, aqui eu estou dando um zoom interessante só para vocês poderem ver alguma coisa. E um dia, se vocês forem apresentados a esse produto, que não seja uma novidade para vocês, porque vocês já viram isso em algum momento, né? Então, por exemplo, aqui você tem a curva isóbata, que a gente chama de isóbata, né? A curva de isobatimétrica, né? Essa aqui, no caso, é a curva 8, né? E a particularidade que tem numa planta de batimetria é que você tem sempre assim um número maior e um número menor. Tá? Por que quer dizer esse número maior e esse número menor? Isso aí é o seguinte, é representado pelo metro, né? 8 metros, e o 4, que é o decímetro, né? 8,4. Então, aqui, ó, ele é mais profundo, porque aqui ele tem 8,4 metros, 8,7 metros de profundidade, aqui 10,2, 10,9. Aqui você tem 6,2, 6,4, 5,2 e por aí vai. Isso aqui, gente, é ali em Niterói, tá? Isso é uma batimetria que foi feita há alguns anos atrás aí por um amigo, né, que trabalha diretamente com essa área, e ele me cedeu essa planta até para usar nas aulas, que eu acho interessante. Então, se você vê aqui bem perto aqui do cais, né, você tem as profundidades mais baixas, né, 1,3, 2 metros, e à medida que está aqui, onde justamente você fica bem próximo aqui do cais, onde a barca atraca, né, a barca do Niterói ali, aí você começa a ter as maiores profundidades, né, 8, 9, 10, tal. E aí depois você vai tendo, vai diminuindo um pouco, 7, 6. Aí foi feito nessa região, até foi feita uma extensão aqui, não sei se aqui tem, ver quantos metros tem isso aqui, deve ter 100, 200, 300, 400, 500 metros mais ou menos que foi feito aqui, né? Que é a parte maior de aproximação, né? Da onde o barco se aproxima, né? Então, e essa região aqui, bem próxima do cais, é onde você não pode deixar acumular, onde o barco onde a barca justamente ela atraca, né? Ela atraca aqui, ela não cola exatamente aqui, né? Quem já
quem já foi a Niterói de barco sabe do que eu estou falando, né? Que você anda ali, você anda um pouquinho no pier, né? Você vai um pouquinho mais à frente no pier, aí chega ali, aí que você entra na barca. E é justamente nessa região aqui que você tem um movimento maior de dragagem, né? E você começa a limpar constantemente esse canal, porque basicamente aqui é onde as barcas atracam, né? Elas atracam por aqui, elas vêm por aqui, elas encostam nesses piers aqui, né? E daqui elas fazem um movimento e vão embora. Ela não chega até essa parte vermelha aqui, não tem, a barca não chega aqui, ela vem até aqui. Né? Então, justamente aqui você tem que ter um tratamento maior, justamente por causa de como você está muito próximo da costa, né? Para você não ter muito acúmulo de material. E, e aí que entra o trabalho de dragagem, ele deve entrar mais fortemente aqui nessa região, tá vendo? Onde você tem a saída, né? A saída das barcas, elas saem por aqui, elas vão. Então, esse canal, assim, muito próximo do pier, próximo do cais, ele é construído. Porque essa dragagem ela não é feita por, por uma escavadeira, uma reta, né? Isso é feito por uma balsa, né? Eu já tive a oportunidade de ver mais de uma vez esse trabalho, né? Então, é uma balsa que fica, ela tem aquela pá, né? E ela vai removendo aquele material do solo e vai colocando dentro da balsa, né? É uma coisa assim, meio que parece que é meio automática. Vai fazendo, vai colocando, vai tirando, vai colocando. E, e interessante que o mau cheiro ele é uma coisa absurda, né? A oportunidade que eu tive de ver 2 vezes foi em Niterói. Não aqui na barca, mas um pouco próximo ali à saída da ponte. É um mau cheiro terrível, né? E eu não sei, e aí aquele material vai ficar dentro de uma barca, né? Aí uma pergunta, né, que fala assim, pô, essa barca faz o que com esse material? Pega e joga no mar. Existe ali na próxima às Ilhas Cagarras, né? Na saída da Baía de Guanabara, tem umas Ilhas Cagarras ali, quem pesca aí, quem conhece um pouquinho ali da região, vai saber o que eu estou falando. Ali existe um bota-fora, né? Ou seja, o mesmo bota-fora que você tem em terra, né, de você pegar e depositar um material que você faz remoção, por exemplo, você está fazendo um trabalho de escavação, você tem que remover e botar aquele material em algum lugar. Esse local chama-se bota-fora, né? E também existe um bota-fora marinho, né? Que é uma região ali próxima às Ilhas Cagarras, é toda determinada por coordenada, né? E as balsas vão ali e jogam aquele material ali, tá? Vão lá e jogam o material. Jogam o material. Tem uma época que andou dando uma polêmica aí, mas isso é autorizado pelo INEA. Não é nada clandestino, não. Mas teve uma época que deu uma polêmica, pessoal, uma questão ambiental em relação a esse assunto, né? Mas também não sei que fim que se destinou, né? Mas é uma coisa necessária. Você não pode parar o transporte aquaviário, né? O transporte hidroviário, por você não ter local para depositar. Você precisa depositar esse material, né? Então, quando você olha essa região aqui, você pega e faz um traçado de umas seções, você calcula ali, o engenheiro calcula o quanto tem que remover de material, então tem que passar primeiro um trabalho desse de batimetria e para depois você poder chegar e saber o quanto tem que tirar de material e tem que saber, ó, a barca tal ó, vai fazer um trabalho de dragagem e durante, durante tanto tempo ela vai depositar material em um determinado local. Esse trabalho de dragagem é muito comum nos grandes portos, né? Se você ali no Porto do Rio, né, você tem isso aí feito constantemente, porque ali você tem o transporte é muito ativo, você tem cargueiros, você tem navios de porte que precisam estar atracados ali, né? O Porto de Santos, né, que é o maior do Brasil, os serviços de dragagem ali movimentam valores absurdos, né? Valores extremamente pesados, né? Mas constantemente isso é feito, porque tem que fazer, senão uma barca dessa
Uma embarcação dessa encalhar por causa de falta de manutenção é o fim do mundo, né? Os trabalhos as atividades de exportação e importação não param, né? E depende disso aí para estar em movimento. Então, nessa parte conceitual tem um detalhe interessante, né, que eu queria provocar para vocês aqui. Quando está falando aqui de uma profundidade, né, está falando assim, 8,8. Mas, pô, como é que eu sei que isso está 8,8 metros, ou 11 metros, ou 10,3 metros? Onde é que está esse zero, né? Aí que é a grande questão. Esse zero é o mesmo zero que usa para a Terra? Isso é uma questão interessante para se colocar e para se pensar. Porque quando nós olhamos aqui uma planta dessa, você fala assim, e aqui bem perto da costa aqui está 1,6 de profundidade, mas pô, se você pegar uma trena e esticar aqui no pier, você vai achar 1,3? Não, provavelmente você vai achar muito mais. Se você pegar lá do trailer, do pier aqui, né, e você largar um peso, você vai achar um valor maior. Mas por que vai achar um valor maior? Porque aí que vem as explicações. Por que acontece tudo isso aí, né? Como isso é medido e qual a referência que isso tem e qual é a grande importância disso para uma obra de engenharia, né? Isso é fundamental a compreensão de vocês, né, e entender por que isso acontece. O que ocorre? Quando você está fazendo uma obra numa área costeira, né? Uma área de costeira, tipo uma área de praia, né? O que você precisa essencialmente ficar atento, né? Você tem que ficar atento ao quê? Sobe e desce da maré, né? Então, quanto a maré sobe, quanto a maré desce, né? Por exemplo, aqui foi construído um pier aqui, ó. Esse pier tem uma extensão aqui, não sei, deixa eu ver aqui só de curiosidade, quanto tem uma extensão desse pier aqui aproximada, 50 metros. Esse pier aqui tem 50 metros de extensão. Então, quando a gente fala assim, o pier tem 50 metros de extensão, pô, mas eu vou construir ele como? Como é que eu sei que com 50 metros de extensão, qual profundidade vai estar na extremidade desse meu pier? E aí que entram as questões fundamentais, né? Para poder entender e sacar. Primeiro é o seguinte, a maré tem um movimento de sobe e desce. Isso todo mundo sabe, todo mundo já foi um dia na praia, já viu que em determinado horário a maré aproxima de você, e a determinada hora ela vai esvaziando, vai ficando longe, ou seja, tem uma determinada hora que você está na cheia, determinada hora você está na vazia, né? Ou seja, tem hora que a maré está enchendo, tem hora que a maré está vazando, tá esvaziando, está vazando, né? E tem determinada hora que ela está enchendo, né? Então, esse movimento de sobe e desce ele é fundamental para poder gerar essas chamadas, não só gerar as curvas, não fundamental para gerar as curvas, mas fundamental para gerar a referência dessas profundidades, né? Porque o que acontece na referência das profundidades, e é isso que eu trago para vocês aqui. Deixa eu mudar meu compartilhamento aqui, só para vocês verem uma outra coisa aqui, que é bem legal. Pronto. O que acontece, né? Como é que a maré se forma, né? Tem uma figurinha aqui no canto da tela que ela é bem explicativa de se dizer como a maré se forma, né? Então, basicamente, nós temos, apesar de ter quatro formações, vamos botar assim, 4 formações lunares, né, que nós temos, né, nova, crescente, minguante e cheia, né, elas ocupam posições relativas, né, entre os 3 elementos fundamentais, ou seja, Sol, Terra e Lua, né, onde elas
tratam essa questão de uma forma bem mais fácil de se ver. Por quê? Quando a Lua, Terra e Sol, elas formam um ângulo de 90 graus, aí nós temos as chamadas marés de quadratura, ou seja, ou a Lua está aqui, ou a Lua está embaixo. Ela vai fazer 90 graus aqui, ou ela faz 90 graus assim. E quando a Lua ocupa uma posição entre o Sol e a Terra, ou ela fica alinhada com a Terra e o Sol, mas não entre o Sol e a Terra, mas a posição Sol, Terra e Lua, aí nós temos as chamadas marés de Cisígia, né? Aí você fala, esse cara bota com o nome que tem, eu não botei nome, não, esses nomes já existem aí há séculos, né? São coisas muito antigas. Isso tem a ver justamente com a chamada gravitação universal. O que acontece? Deixa eu botar uma outra figura aqui. Essa outra figura ela é bem mais interessante, é bem um pouco mais clara. O que essa figura é? Essa figura mostra justamente quando você tem o quarto crescente, o quarto minguante, ou seja, você está em quarto, ou seja, você está fazendo um quarto, né, um quarto de uma trajetória, né, a chamada quadratura, e você tem as cisígias, seja ela a lua cheia, quando a lua está mais afastada do Sol, ou seja, a Terra está entre o Sol, a Terra está entre a Lua e o Sol, ou a Lua está entre a Terra e o Sol, né? Aí você tem a lua cheia e a lua nova. O que acontece? Nesses dois períodos de cisígia, você tem maior atração gravitacional entre as massas, né? Porque elas estão alinhadas, né? Como mostra aquela lei de Newton, aquela lei de gravitação universal. E aí o que ocorre? Nessa época de cisígia, é justamente a época que você tem as maiores variações de maré. Por quê? Porque é mais sensível. Se eu voltar aqui à anterior, tá vendo? Essa figura mostra aqui essa figura da Terra aqui, a massa d'água, mostra a massa d'água tendo maior atração, né? Ou seja, da Lua, seja na maré de cisígia da Lua nova, ou seja, da Lua cheia, ela tem maior atração, né? Ou seja, a massa tende a se desprender mais do corpo da Terra, né? Então, justamente quando você está nesses dois tipos de maré, é justamente onde você consegue determinar as maiores diferenças da maré cheia e da maré baixa, né? Quando a maré enche mais, quando a maré vaza mais. Isso tudo, tá vendo? Está dentro desse período lunar que é de 29 dias, né? Ou seja, de 29 dias você tem aí um quarto desse tempo, ou seja, 7 dias, pouco mais de 7 dias e algumas horas, que você tem essas marés de cisígia, né? Seja 7 dias e algumas horas, mais 7 dias e algumas horas de lua nova, você tem 14 dias e outras horas, e aí você tem 14 dias e outras horas que você tem de quarto crescente e quarto minguante, onde você tem uma relação entre a Terra e entre a maré cheia e a maré baixa. E é aí, nesse aspecto, quando é gerado, né, o que acontece? Daí onde são feitas as observações para justamente você determinar qual seria a média, né, de certa forma, ou seja, você determinar onde seria o valor médio e, de certa forma, também você determinar onde é que a Terra, onde é que a maré cheia, ela atinge seu ponto máximo e onde é que ela atinge seu ponto mais baixo. Ou seja, se você está na lua cheia, na lua nova, eu tenho como saber, num determinado cais, por exemplo, como se fosse o cais lá de Niterói, saber até onde a maré desce, até onde ela vai mais baixo e até onde ela vai mais alta. E aí, nesse ponto onde ela atinge a maior baixa, é onde você usa ela como referência para as profundidades. Por quê? Porque eu sei que eu posso chegar ali e o barco não vai estar mais baixo que aquilo.
o barco vai estar mais baixo que aquilo, não. Vai ter mais, a água vai estar mais baixa que aquilo e vai dar segurança para a minha navegação, né? Isso parece parece meio confuso, é um pouco confuso, mas quando você olha aqui, isso aqui é só uma ilustração mostrando a questão das marés de Cisígia e das marés de quadratura, né? Ou seja, quando elas estão mais cheias ou não, em função do Sol, né? De você ter maior, a massa d'água se desprender mais da Terra ou não, né? E aí, onde rola essa questão aqui, ó, onde você tem a pré-mar, que é o ponto mais alto, a maior altura que ela atinge, e a baixa-mar, que é o ponto mais baixo que a maré atinge, né? Então, essa variação aqui, que é a amplitude da maré, né? Ou seja, em 24 horas você tem isso, né? Então, quando você vai construir, por exemplo, numa área de costa, né? O cliente vai lá e vai pagar você para você construir um pier para ele. E ele tem lá um iate. O iate dele tem um determinado calado, né? O que é calado? Calado é justamente o quanto esse iate fica abaixo da linha da água, né? Não é a altura dele, é o quanto ele fica abaixo da linha da água. Aí, claro, tem que considerar o lastro, o quanto está de carregado de combustível, né, de peso, mas tem toda uma margem que fica liberada para isso. Então, o que ocorre? Quando o cliente vai te contratar você para poder construir uma área de costa, você precisa fazer o quê? Não vai sair com vou construir um pier aqui, vou botar um pier de 50 metros aqui e tá tudo certo. Aí o cara fala assim, pô, 50 metros vai dar uma fábula aqui de material e tal. Aí o cara olha, o cara fala, pô, esse engenheiro tá certo mesmo que ele quer que faça isso? Aí o cliente vai chegar para você e vai perguntar assim, você estudou a maré? Vai te perguntar de cara. Aí você vai falar o quê? Eu estudei a maré. Aí você fala, não. É o cara, então eu vou contratar outro. Aí o cara vai lá e contrata alguém que estudou lá na UGB, que estudou a maré e sabe que tem que chegar a estudar a maré, né? Ou seja, ele tem que chegar lá naquela região de costa, ele tem que buscar, né, informações, qual seria o ponto de monitoramento, isso aí nós vamos falar um pouco mais à frente, o ponto de monitoramento mais próximo que tem ali, e para ver o que acontece naquele ponto de monitoramento e o que acontece na tua costa, quando você vai construir o teu iate, quando vai construir o teu pier, o iate. Por quê? Porque se você tem naquele ponto de monitoramento, um exemplo, eu vou construir um pier em Mangaratiba. Aí eu sei que em Mangaratiba, uma ilha, uma daquelas ilhas lá. Aí eu falo assim, poxa, qual é o ponto de monitoramento mais próximo que tem ali? Tem um ponto de monitoramento lá na Ilha Guaíba. Ilha Guaíba, você deve conhecer ali, quem entra por Junqueira ali, vai embora, lá para dentro daquele terminal da Vale que tem ali. Aí você vai lá e observa lá que, ó, aqui na Ilha Junqueira eu tenho uma oscilação de pré-mar e baixa-mar de tanto, que me dá uma maré de tanto e tal, você observa aquilo ali. E aí você vai lá para a tua costa, onde você vai trabalhar, aí você olha assim, você olha naquele calendário que fica na geladeira e tal, você fala assim, olha, agora eu estou aqui em maré, eu estou aqui numa maré de Cisígia, eu vou ter mais 3 dias de maré de Cisígia aqui. Eu estou em lua cheia, eu estou em lua nova. Aí o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui e vou observar, fazer umas observações de maré aqui. Eu vejo pela tábua de marés quando vai estar mais ou menos próximo da maré encher, ou próximo da maré vazar, e eu vou ali, e eu faço minha leitura, eu boto ali uma trena, crio uma régua caseira ali e tal, eu cravo ali no meu pia e vou fazer umas leituras ali, ó. Vou ter que ficar aqui na tua mansão aqui durante um tempo, que eu preciso dar uma olhada aqui. Aí você vai ali durante 2 dias, vai lá, faz ali umas leituras, aí fala assim, ó, eu vou voltar semana que vem, porque agora eu vou observar na maré de quadratura, para ver como é que tá. Aí volta ali, faz uma observação de 2 dias, aí você fala, opa, realmente confirmou. Eu vim aqui na cheia, peguei, mostrou que realmente a amplitude estava maior,
né? A pré-mar subiu mais, a baixa-mar desceu mais, e eu vim aqui na maré, na quarto minguante aqui, eu vi que ela subiu menos e desceu menos. Aí eu tenho minha segurança para pegar o que eu li, o que eu observei na maré de Cisígia, né? Ou seja, lá na lua cheia, e vou inferir aquilo baseado nas informações lá da Ilha Guaíba. Aí eu falo, opa, na Ilha Guaíba acontece isso, aqui acontece uma outra situação. E aí eu faço um paralelo entre eles e consigo descobrir qual seria o nível mais baixo que essa minha baixa-mar, né, ela chega ali. Aí eu falo, pô, ela vai chegar aqui, ó, ela vai chegar acima do fundo do solo marinho, ela vai chegar 1,5 m. Opa, então eu sei que aqui, ó, eu falo pro cara, ó, aqui ela tá batendo 1,5 m e vai dar, ó. Então você sabe que teu calado aqui do teu barco aqui não pode ser maior que 1,5 m, mas o barco tem mais, então tem que fazer um trabalho aqui de dragar aqui, de aumentar um pouco mais essa profundidade para poder aumentar vamos botar assim, a entrada desse pier, ou então estender o pier, em vez de ser o pier com 5 metros, ele vai ter que ser com 10 para pegar uma maior profundidade, que ali, ó, se eu fiz um estudo fiz um levantamento desse terreno, eu vi que ali eu tenho 5 metros de profundidade com 20 metros. É isso que entra a engenharia. Então, o cara não pode chegar e dar um tiro na água e sair construindo um pier sobre de qualquer maneira, sem antes estudar o que acontece naquela costa, né? Esse tema é interessante por causa disso, por causa das suas aberturas que tem, né? Ou seja, você trabalhar dentro de uma área de dragagem, você trabalhar fazendo uma construção na costa, tudo isso está relacionado com essas observações das marés, né? E isso é importantíssimo, gente. Isso aí, o que tem de gente que quebra a cara com isso é uma coisa impressionante, porque chega na hora e não sabe. Oi, fala. Só uma dúvida, então. Não, sobre o ponto zero aí da batimetria, ele vai ser na média entre a baixa e a alta, ou vai ser na baixa, na maré mais baixa? Na maré mais baixa. Não vai ser na média entre a baixa e a alta, não. Vai ser sempre na baixa, né? Sempre na Ponto baixa, zero. porque a baixa ela é o teu zero. Aí ela te dá a segurança de você saber. Se você, por exemplo, você está andando. Se você pegar muito bem, muito boa a tua colocação aí. Porque se você pegar uma planta de batimetria, se você estiver andando, por exemplo, dentro d'água ali, e você está batendo 1 metro e está igual a planta de batimetria, pô, beleza, a planta de batimetria está igual. Mas dependendo da época do mês, não vai bater 1 metro, vai bater 2. Sim, mas menos que 1 metro, ela nunca vai bater. Porque aí você vai saber que você pode parar com um barquinho ali, que você vai ter sempre 1 metro para baixo de água. Nunca vai secar. Entendeu? Por isso que você não pode usar o nível médio. Se você usar o nível médio, você você não vai ter uma referência que ela vai ser. Ela não te dá a segurança. O que te dá a segurança é o nível mais baixo, porque você sabe que abaixo daquilo ali nunca vai sempre ter água. Entendeu? Por isso que você trabalha com esse nível médio, esse nível mais baixo. Que esse nível mais baixo tem um nome específico, chama-se nível de redução. Todas as marés são reduzidas a esse nível mais baixo. Então, por exemplo, fazendo uma coisa fazendo uma ideia pela costa do Rio. Então, se você estiver em Angra, você tem um determinado nível de redução. Se você se aproximar da usina de Angra, já tem outro nível de redução. Se você for chegar e ir para Paraty, já tem um nível de redução diferente. Se você estiver voltando, em Mangaratiba, já tem um nível. Itaguaí mesmo, Ilha da Madeira, você tem outro. Em Copacabana, você tem outro. Cabo Frio tem outro. Então, tudo isso é diferente porque a formação costeira do Brasil, do Rio, do Brasil todo, né? Ela é bem diferente. Então, cada local desse te dá um comportamento diferente do movimento de pré-mar de baixa-mar. Tá? E aí você tem mudanças em cada local desse. Então, por isso que se faz uma análise, a análise era local. Não pode ser uma análise de eu pegar
O que acontece em Angra não acontece em Mangaratiba. O que acontece em Mangaratiba não acontece no Rio de Janeiro, não acontece na Ilha da Madeira. São situações totalmente diferentes. Ainda mais que você está numa região muito sensível, porque a água do oceano nunca vai acabar. Ela vai subir e vai descer. E ela sobe e desce de acordo com as marés, ou seja, com o movimento da Lua, Terra, Lua, Sol, né? Mas para o engenheiro, ele tem que trabalhar com a situação mais desfavorável, ou seja, quando ela vai descer mais. Se ela vai descer mais na lua cheia ou na nova, aí eu vou lá e pego lá. Então, esse aqui é o meu zero. Eu sei que daqui é a minha real profundidade que eu tenho, a profundidade mais baixa que eu tenho. A partir daqui, eu não tenho nada mais baixo que isso. E aí é isso que, por exemplo, o que influencia, só um parênteses assim, por exemplo, você pega do Brasil, você tem diversos portos, né? Claro, tem porto aí ao longo da costa do Brasil toda. Por exemplo, tem um porto que é muito particular, que é o porto de Itaqui, né? Lá no Maranhão. Isso é muito interessante, que eu já trabalhei lá, é uma coisa assim fantástica, né? As grandes embarcações, elas têm uma determinada janela para poder entrar, ela é por dia, porque ela tem que entrar em determinado horário do dia e ela tem que sair. Puf, ela não pode ficar muito tempo. Se ela ficar muito tempo ali, a maré vai baixar, que ela vai ficar encalhada. E um barco. Professor, Oi. uma dúvida. As marés, né? No caso aí, no caso a pessoa faz um estudo baseando-se no limite da maré mais baixa, né? Marés, tanto a baixa quanto a alta, tem um limite máximo? Ou às vezes ultrapassa isso? Porque assim, vamos dizer que a gente esteja construindo um pier, né? Uhum. E não estejamos próximos do período de maré mais baixa, mas sim do período de maré mais alta. Aí, tendo esse limite, eu consigo fazer o cálculo inverso, entendeu? Você não tem, assim, se você pegar um porto, qualquer porto de porte no Brasil, né, e todo local que tem uma estação maregráfica, né, eu vou mostrar isso ainda na próxima aula, a gente vai avançar em cima disso, eu vou mostrar, e tem vários no Brasil todo, isso aí tem estudos de anos, né? Então, eles soltam uma ficha, né? Essa ficha é aberta a todo mundo, você faz uma consulta a essa ficha, né? E nessa ficha aí você consegue ver, né? Eles mostram nessa ficha qual é o nível mais baixo que chegou, o nível mais alto que chegou. Isso para você poder ter por isso que você usa, eu dei o exemplo da Ilha Guaíba, porque a Ilha Guaíba foi estudada durante muitos anos. Então, se você está trabalhando perto da Ilha Guaíba, você pode pegar os dados da Ilha Guaíba e extrapolar para a tua região. Porque ali na Ilha Guaíba você tem segurança, na tua região você não tem, você tem observação. Mas a observação que você faz, você correlaciona essa observação com as mudanças que tiveram na Ilha Guaíba. E aí a Ilha Guaíba vai te dar segurança a respeito disso. Porque você tem um limite máximo, sim, que ela atinge. Tem um limite máximo e um limite mínimo. E é justamente esse limite mínimo que é essa profundidade que dá o chamado nível de redução. E nunca vai abaixar disso. Nunca. A não ser se você tiver um fenômeno meteorológico. Por exemplo, você está em ressaca, você está em frente fria. Não, aí já são coisas. Aí já são coisas fora do normal, né? O mar está de ressaca, quando a gente fala, ué, então entrou uma frente fria, aí você entra na parte excepcional, que aí não tem, é física, né? A maré, né? A massa d'água é sujeita a isso, né? Então você pode ter ventos muito extremos, né? Você tem que trabalhar, assim, a condição favorável do engenheiro, ela é determinada, ela é uma condição X. Mas entrando esses outros fenômenos, você sabe que entram as excepcionalidades, né? Aí você não pode chegar e trabalhar em cima disso, né? O mar está de ressaca, você sabe que não é recomendável você navegar, né? Então você sabe que, pô, se tiver uma ressaca muito braba, pô, aí já é uma questão de você ter uma ideia ali para poder saber, né? Aí você já começa a ter as variações. E que acontece, né? Não é sempre, são situações eventuais, né? Mas acontece de ter, né? Aí não tem jeito.
Mas, fora isso, esse estudo, né, ele é praticamente um estudo que muita gente não, sei lá, tem gente que não faz, né, mas o cara tem que fazer, né, porque se não fizer, ele vai ter problemas na hora de definir essa situação, né, não vai saber exatamente sobre o que ele tá lidando, né, que não é algo desconhecido, é algo que você pode modelar, né, para você não poder sair, né? Tá, então eu mudei aqui, só botei esse slide, que eu agora vou botar aquele outro slide aqui só para poder ver, para mostrar o que é esse nível de redução. Tá vendo aqui, ó? Ó, então, só mostrar uma coisa aqui, só avançando aqui, que fica até mais fácil de ver. Esse material está todo lá no NEAD, tá? Está liberado lá. São os elementos aqui da maré, que você tem a amplitude da maré, ou seja, a diferença entre uma pré-mar e baixa-mar. E isso, assim, isso é fundamental, né? Para você poder... Essa amplitude da maré é fundamental para você poder... Por exemplo, o navegante, ele se programa em função disso. O navegante, que eu falo, o cara que vai, por exemplo, o prático, né? Quando ele vai atracar uma embarcação, né? Ele tem que trabalhar nesse período onde a maré tá vazando ou está enchendo, ele tem que ter essa noção de tempo, porque depende se o cara vai atracar uma embarcação e tá num período de vazar muito rápido, né? Não tá, ele não vai conseguir ter tempo suficiente para manobrar a embarcação e colocar. Por isso que às vezes a manobra tem que ser feita quando ele estiver enchendo, né? Porque aí tem maior um tempo maior para poder observar. E nesse caso aqui eu botei um nível médio, né? Que é esse onde a maré oscila, né? Que é a média da baixa-mar e da pré-mar, tá? Então, assim, o nível médio seria se o mar fosse uma lagoa, né? Uma lagoa que não tivesse um lago, não lagoa, um lago, né? Um lago que está sempre naquele mesmo nível. Então, não tem maré alta, não tem maré baixa. Aí, só essa enchente, a vazante, né? Para ficar bem, bem claro isso aí, quando você está enchendo e está vazando, e essa ideia aqui, que é o fundamental, que é o nível de redução, né? Então, aqui eu até botei essa linha verde abaixo da harmônica aqui, né, da senoide, da harmônica que você tem na pré-mar e baixa-mar, para mostrar o quê? Que o nível de redução ele está abaixo da baixa-mar, por exemplo. Ele é a média, quando você faz assim, você está numa maré de cisígena, né, seja lua cheia ou lua nova, as observações no local são feitas de tal forma que você vai ter a baixa-mar das baixa-mares. E você sabe que abaixo desse verde aqui você vai sempre ter água. Agora, aqui essa situação de estar acima do verde é uma situação que ocorre, mas não ocorre, vamos botar assim, ela ocorre com regularidade, né? Mas não é frequente, ou seja, não é sempre que tem. Então, regularmente você tem a maré acima do verde, mas tem horas que a maré vai chegar e vai encostar no verde, mas ela nunca vai passar do verde para baixo. Então, essa noção que é muito interessante, e eu vou, na próxima aula, a gente eu vou mostrar para vocês algumas coisas, a gente vai comentar também. Por exemplo, já peguei um erro uma vez em uma obra, né? Lá na região dos Lagos, foi em São Pedro, né? Que fizeram um trabalho de drenagem, né? Aí já não é dragagem, é drenagem, agora já é outra coisa. E esse trabalho, o que foi feito nesse trabalho aí? Eles fizeram uma situação que foram canalizando e tal, foram pegando, fazendo a coleta da rede toda, e quando chegou de águas pluviais, tá? Quando fez o deságue na lagoa, o que acontecia? Determinadas épocas do ano, do mês, né, do mês do ano, tinha determinadas épocas que a água saía para a lagoa, mas tinha determinadas épocas que dava o retorno, ou seja, a maré estava mais alta
do que a rede. E aí o que acontecia? Alagava as ruas porque as águas pluviais não conseguiam escoamento. Então, por que isso aconteceu? Porque justamente fizeram o projeto da rede sem levar em conta que a maré sobe e desce naquele deságue. Então, por exemplo, se você pegar e botar a tua rede de drenagem para ela poder passar abaixo dessa linha verde, o que vai acontecer? Quando chegar em determinada região, determinada época do ano, né, por exemplo, se você botar aqui, se botar abaixo da linha verde, ela sempre vai voltar. Mas se você botar acima da linha verde aqui, e esse acima não pegar ainda áreas de sobe e desce da maré, ou seja, de maré baixa e maré alta, o que vai acontecer? Quando a maré subir, a água não vai escoar. Então, isso aí não é. Eu, particularmente, eu peguei um caso desse, né? Mas já tem colegas que já pegaram em outros casos e outras vezes, porque o pessoal às vezes não estuda, né? Faz a rede de drenagem lá, bota lá, as águas vão cair aqui, tudo bem, faz o que der. Mas, quando acontece, tem épocas de você ter chuvas e você está num período desfavorável da maré, o que vai acontecer? Aquela água não vai ter escoamento, porque você também não teve um estudo da maré, tá? Então, gente, olha só, esse assunto ele se estende um pouco mais, né? Na próxima aula a gente vai trocar ainda mais ideias sobre isso aí, né? Por isso que eu não acelerei de hoje, não tem necessidade, porque esse tema é interessante, ele passa um pouco ao largo, né? Às vezes você fala assim, mas o que aconteceu aqui? Peraí, mas isso aí, quando você vê, acontece realmente. Isso é uma coisa que acontece e é recorrente na engenharia, mas por isso que tem que ter o conhecimento sobre essas marés, porque não é que o engenheiro seja um pessimista, ele é um realista, né? Então, toda vez que você trabalha com a realidade, você tem que ter números para poder te embasar e dizer, não, peraí, gente, isso aqui acontece, eu tenho que medir isso aqui porque eu preciso estudar essa relação que acontece, né? E essa relação aí, ela nos deixa seguros, não deixa seguros e tal, mas que faça com que tenha um conhecimento desse assunto das marés aí. Professor. Pode falar. Boa noite, Luciano. Fala. Engenharia, a gente ouve muito falar em margem de segurança. Essa linha verde aí, esse nível de redução, seria essa margem de segurança? Há um fator que se aplica depois que há esse estudo aí em relação à margem de segurança? Exatamente. Essa linha verde, o chamado nível de redução, ela é a margem de segurança da navegação naquela determinada região, naquele determinado porto, naquele determinado cais, naquela região de estudo ali. Ali é a tua margem de segurança. Sabe que a água nunca vai baixar daquilo. Tá, ok. E uma outra pergunta, né? Nos slides anteriores, que o senhor passou naquela planta, né? Tinha uma numeração e tinha uma outra numeração junto àquela curva, vamos botar a curva de nível, né? O senhor depois poderia passar ali e explicar mais ou menos por que tem aqueles dois números juntos ali, o que seriam, por favor? Deixa eu botar aqui deixa eu botar aqui para tu ver aqui. Peraí, para vocês verem, né? Deixa eu só chamar aqui. Peraí que tá indo. Uau. Peraí que eu vou compartilhar aqui, peraí. Tá vendo a planta aí? Ainda não. Não. Tá carregando aqui. Tá, não? Agora foi. Oi. Isso. Então, o que acontece? Aqui você tem, esse exemplo aqui é bem claro. Aqui tem a curva de nível de 7 metros de profundidade. Certo? Tá vendo? Esses 7 metros aqui. Essa região aqui. Isso aqui é 7,2, 7 metros e 20. 7 metros e 2 decímetros, né? 7,20, né? 7,60, 7,80, né? Esse é o decímetro que tem. Vou mostrar que essa região tem esses pontos aqui,
com essa característica, né? Entendeu? Entendi. Sempre mostram os dois números têm fontes diferentes, né? Sempre mostram um maior, que é o metro, né? E um menor, que é o decímetro. Porque abaixo disso é desprezível na navegação, né? A navegação não chega a nível de centímetro. A navegação ela é metro e decímetro está de bom tamanho. Ela não tem não tem essa necessidade de ir além disso aí, né? Então, imagina que aqui, um paralelo com aquela ideia de pré-mar e baixa-mar, por exemplo, aqui você tem você tem 1,6, se 1,6 está o quê? Você tem uma profundidade em relação ao nível de redução que existe aqui, né? Então, em relação àquele nível de redução, você tem 1,6, você tem 2,3, abaixo daquele, você vai abaixando aquele nível de redução, você vai indo ali. Aí você vai aumentando a profundidade, ou seja, você está ali a linha d'água ela vai tendo essa profundidade de acordo com isso aqui, né? Então você vai pegando, se você desenhar se fizer um desenho de um perfil, por exemplo, como fosse um perfil de topografia, né? Você vai pegar uma linha dessa, você vai traçando, ele vai aumentando, vai chegar no 7, aqui ele sobe um pouco mais, vai para o 6, e por aí ele vai. Mas quando você relaciona com o zero, você sabe que o zero está sempre referido àquele nível de segurança que você tem, chamado nível de redução. Tá? Por isso que você não usa o zero da Terra. O zero da Terra não tem nada a ver com o zero do mar, porque a Terra é para você andar, o mar é para você navegar. Então, aí você tem essas situações, vamos botar assim, diferentes, né, uma da outra, né? Então, assim, essencialmente é isso, né? E por aí vai. É um assunto muito aberto, muito amplo, né? Isso aí é uma conversa enorme, né? E é legal, assim, porque se você gerar um produto de batimetria, é uma coisa muito complexa, tá? Os programas de batimetria são programas extremamente pesados, programas grandes, né? Que, pô, você rodar um levantamento desse aqui, você coleta inúmeros pontos, né? Também que essa linha toda aqui é que o barquinho foi andando, né? Fazendo esse zigue-zague para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Isso aí o barco foi fazendo. Aí depois você tem que pegar, tem que filtrar muita coisa disso. Depois você entra num programa para você poder modelar essa questão da maré, né? Como é que a maré estava ali, você tirar a questão de vento, se expurgar, né? Você entra com um modelo, sabendo tendo a velocidade do vento, a temperatura. Aí você começa a tirar expurgar os excessos que você tem. Aí, para depois você poder configurar as suas profundidades reais e gerar a tua curva de nível, né? Na essência é isso, né? Na próxima aula eu vou mostrar para vocês essa planta dentro do QGIS, vou trazer também vídeos, tem um videozinho legal de uma batimetria que se faz, né? É uma coisa legal para ver, né? Mas só para vocês terem uma ciência aí e sacar bastante coisa disso aí, para nós conseguir pegar bastante informação. Tá bom, gente? Mais alguma coisa? Mais alguma coisa, gente? Não, professor. Então, valeu, Eliane. Queria ouvir tua voz, Eliane. Você não apareceu hoje, pô. Estava prestando atenção. Ah, isso aí. Então tá, gente. Boa noite aí a todos. Tchau. Vamos. Boa noite, professor. Valeu, professor. Boa noite. Alô, Boa noite, professor. boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, boa noite.